Olá, meus queridos da Vibe Mundial. Eu cheguei no Brasil, estou muito feliz de estar aqui. E agora, ao vivo e a cores, aqui na Vibe Mundial, eu tenho duas notícias. Uma um pouquinho triste, que esse é meu último programa, às quintas-feiras, à 13h. E uma muito feliz, que amanhã eu estreio às 14h. Então, toda sexta-feira o meu programa vai passar para as 14h, que eu vou falar sobre o quê? Relacionamentos, sexualidade e EFT. Então, o programa continua o mesmo, eu continuo a mesma, só que eu vou mudar de horário. Estou muito triste porque eu vou deixar o Doni. Eu acho que o Doni está triste, que eu vou deixá-lo. Eu espero que ele fique bem triste, mas sempre vai ter uma festinha aqui que eu volto para falar um oi. E hoje, então, para quem não me conhece, né? Sou Margarete Signorelli. Continuei, eu estava fora do Brasil, passei um mês fora, mas eu continuei com o meu programa. Eu acho que vocês devem ter ouvido. Não deixe de me seguir no @Margarete, com TH mudo, .signorelli, SIGNORELLI, nas redes sociais, né? Então, vamos lá. 5 regras para um conflito saudável. Margarete, mas que história é essa? Conflito saudável, desde quando que conflito pode ser saudável? Pois bem, eu tenho uma notícia para você. Todos os casais têm que ter conflito no relacionamento. Isso é saudável. Por quê? Porque se o conflito não for saudável, quer dizer, se ele não tiver essas regras que eu estou colocando aqui, o casal vai andar para trás. Porque tem aquela coisa da DR, sabe? Se você usar isso que eu vou te ensinar aqui hoje, não vai mais ter DR. Vocês vão se resolver. Os conflitos, para que serve um conflito? Segundo John Gottman, que é a maior autoridade em relacionamento no mundo na área da pesquisa. E depois eu conto para vocês por que ele é. Eu tenho 3 certificações com John Gottman. E o que eles dizem, né? Ele e a esposa dele. Que é muito importante que existam conflitos no relacionamento. Para quê? Para que eu diga o que é que eu preciso, o outro diga o que ele precisa e a gente chegue no consenso. O que é importante que você entenda num relacionamento? Existe um lado, o outro lado, que pode ser 2 mulheres, 2 homens, ou um homem e uma mulher. Existe um lado e o outro lado. Mas existe uma terceira pessoa que chama relacionamento. Então, muitas vezes você vai se questionar, mas isso não é tão legal para mim, né? Mas será que é para o meu relacionamento? E aí você vai falar, para o meu relacionamento é. Então, você vai repensar, não vai ficar nem um pouco chateado, porque, de repente, você teve que abrir mão de alguma coisa, mas o seu relacionamento ganhou. Então, sempre que tiver algo para ser resolvido, lembre, existe um terceiro, que é o seu relacionamento. E tudo muda quando você começa a abrir mão de algo para o seu relacionamento. Pode ter certeza. Alguém me perguntou que horas era em Portugal. Em Portugal, precisa ver que é a hora do Brasil e a hora do Portugal. Acho que a gente tem 4 horas de diferença. Então, meu programa amanhã, das 2, vai ser às 6, né, em Portugal. Tá? Então, sempre vou estar pelo Instagram e também pela Vibe Mundial 95.7. Quem quiser falar comigo, 11 3171 0221 ou 11 3262 4490. 3171 0221 ou 3262 4490 com o prefixo 11. Vamos lá, chegou o Daniel, que eu estava com saudade dele, um mês que eu não vejo. E vamos para as regras do conflito saudável. Primeiro, não rotular. Você é isso, você é aquilo. Quem é que gosta de se sentir rotulado? Ninguém, né? Não é verdade? Ou você é bagunceiro, você é histérica, você é mal educado e você é grosso. Entendeu? Você não precisa falar nada disso. Então, saiba, nossa, que vontade de rotular, que vontade de dizer isso para ele. Não diga, porque você sabe que você vai andar para trás. Todo mundo que se sente rotulado vai querer se defender. Vai falar, não, é você que é. E aí a coisa vai desandar, não vai para o lugar para onde vocês querem, né? Quem é que começa um conflito querendo chegar numa desavença? Ninguém. Todo mundo pode até começar um conflito para que... Olha, deixa eu deixar claro. Conflito não tem nada a ver com briga, tá? Conflito é conflito, briga é briga. Então,
Essas 5 regras é para que vocês não briguem. Foi clara? Vamos continuar. Então, não rotular. Xingamento nem se fale, né, gente? Então, não rotule. Número 2, não julgar. Você não sabe quais são as intenções do outro. Então, não dizer, olha, eu tenho certeza que você fez aquilo porque você quis, ou porque você nem ligou para o nosso relacionamento, ou você nem ligou para o que aconteceu comigo. Você não pode dizer algo sem perguntar para a pessoa. Então, eu sempre digo, quando você tiver alguma dúvida, não faça uma afirmação julgando. Coloque uma interrogação no final da frase. E sabe, quando aquilo aconteceu, você não estava ligando porque eu estava sentindo? Então, uma interrogação, você dá a opção da pessoa querer responder e se defender. Não é se defender te xingando de volta, mas se defender se justificando. Então, quando você, ao invés de você julgar a pessoa, você pode dizer, quando você fez isso, eu me senti desta forma. O que acontece quando você faz isso? Quando você fala, eu me senti dessa forma, você dá a opção para o outro para ser empático. Então, ao invés de acusar, você faça com que a pessoa seja empática por aquilo que você estava sentindo. Olha, quando você nem ligou para mim, na sua viagem, eu me senti rejeitada, eu me senti colocada de lado. Ao invés de falar assim, você nem ligou para mim, né? Eu aposto que você não estava nem aí quando você viajou. É completamente diferente, consegue entender? E aí, por aí. Então, mostre. Quando você não me ligou na viagem, eu me senti rejeitada, eu fiquei triste. E aí a pessoa vai falar, nossa, eu não te liguei porque tinha tantos problemas. Quer dizer, você vai dar a chance da pessoa dizer o porquê que não tomou a atitude que você gostaria que ele tomasse, ele ou ela. Número 3, não trazer o passado para a discussão de hoje. E aqui tem uma história bem legal, que se der tempo eu vou contar, que chama Efeito Zeigarnik. Se der tempo eu conto, tá? Mas deixa eu terminar aí eu falei 5 regras, né? Mas na verdade são 6, viu, gente? Então vamos lá, não trazer o passado para a discussão de hoje. Se você trouxer o passado para a discussão de hoje, você não vai resolver o problema do passado, nem do presente, e não vai começar a ficar pensando no futuro. Então, resolva hoje a questão de hoje e esqueça. Porque se você não resolver hoje, amanhã, depois, daqui um mês, ela vai voltar e um vai jogar na cara do outro que aquilo não foi resolvido. Quando vocês têm um problema, sentem e resolvam aquele problema. Aí vai dar tudo certo. Então, não vai ficar lá para frente. Sabe bola de neve? E é isso que acontece quando a gente traz o passado para a discussão de hoje. E aí ela vem de lá de trás, pega a gente aqui, rola com a gente, vai lá para o futuro e vocês nunca se acertam, só andam para trás. Número 4, não usar você nunca e você sempre. Você nunca faz isso, você sempre faz aquilo. Mas, lógico, de uma forma negativa. Nunca usar isso. Por quê? Porque se você usar o sempre ou nunca, você, de certa forma, vai estar rotulando o que a pessoa é. Você nunca faz isso, você sempre faz aquilo. E de uma forma negativa. O que você vai estar trazendo da pessoa para você? O lado negativo dessa pessoa. E não é isso que você quer. Você quer, realmente, você coloca dentro de uma discussão aquilo que você quer que seja resolvido. E não trazer a pessoa, fazer com que a pessoa queira se defender numa briga. E eu tenho um detalhe aqui bem legal. Quando você começar uma discussão ou um conflito e que você quer que tenha uma resolução, mas você está muito irado ou irada, faça EFT. Muito simples. Antes de conversar com a pessoa, você está irado. Mas quem não sabe o que é EFT? Eu posso até explicar rapidinho, se alguém não souber, que algum dos ouvintes. EFT é uma técnica de acupuntura sem agulhas, que eu sou terapeuta, sou Gold Standard e Optimal EFT terapeuta. Já formei agora mais de 900 terapeutas, né, na técnica do EFT, né? Então, o que é? São 9 pontos de acupuntura que você trabalha pontualmente, que a gente chama de tapping, você trabalha pontualmente dores e emoções. E como é que você faz? Tô nervosa, tô irritada, vou falar para ele tudo que eu quero, vou falar e vou xingar da mãe até a avó. Não, faz isso não.
Entra no banheiro, bate nos 9 pontos de acupuntura, que é ponto do karatê, aonde a gente fala a frase do EFT, depois topo da cabeça, entre as sobrancelhas, no lado dos olhos, abaixo dos olhos, entre nariz e boca, entre boca e queixo, 2 dedos abaixo das clavículas, 4 dedos abaixo das axilas. Quem não entendeu um pouco do EFT quer me fazer alguma pergunta, 3171-0221 ou 11-3262-4490. Então, o EFT é maravilhoso. Por quê? Porque você vai sair daquela ira, daquela ansiedade, daquele nervoso, ou às vezes até daquele ódio, vai baixar sua emoção negativa e você vai conseguir ter um conflito saudável, também usando essas minhas 6 regras. Eu falei 5? Não. Fiz até a chamada do programa como 5. Não, são 6. Quinta, não apelar. Você sabe dos seus limites, não sabe? Você sabe dos limites dele ou dela, não sabe? Para que ultrapassá-los? Então, se você pensa, nossa, eu não posso falar isso, eu não posso citar aquela pessoa, eu não posso chamar ele disso, mas eu vou chamar. Bom, então, nem siga a minha regra, vai direto para a briga, para a coisa que não é o legal. Agora, se você quiser realmente resolver algum problema com alguém, e depois eu vou dizer, isso aqui não é só para casal não, tá? Você sabe dos seus limites. Nossa, se eu falar isso, ou se eu chegar naquele ponto, eu vou ultrapassar. Então, se você está precisando de um tempo, fala, opa, peraí, ó, tô super nervosa, deixa eu dar uma volta na quadra. Dá uma volta na quadra, ou deixa eu dar uma chegadinha ali no quarto, no banheiro, fazer 2 rodadinhas do EFT e linda, ou lindo, você vai chegar com outra energia e com a sua emoção melhor. A emoção negativa vai estar lá embaixo, o que vai sobrar é alguém que quer realmente se comunicar melhor com o outro. E o sexto? Bom, o sexto é, se você ultrapassar os limites, não tem nenhum problema. Pare e desculpe-se, porque todo mundo pode errar. Todo mundo pode chegar uma hora e não deu tempo de fazer EFT, chegou e começou a conversar com a pessoa, aí você pode falar, nossa, desculpe, eu falei o que não deveria. E está tudo bem. E o outro também tem que estar preparado para perdoar, para dizer, não, tudo bem, vai, esqueci, vamos começar de novo? Vamos começar de novo, qual é o problema? São 2 pessoas que querem se acertar. Então, comecem a usar essas regras. Ninguém aprende nada se não praticar. Absolutamente nada. Então, eu gosto sempre de citar essa coisa simples e banal de papai e mamãe. O que papai e mamãe falavam? Oh, como é que é a palavra mágica? Por favor, muito obrigada, dá licença. E isso hoje você fala sem pensar, que nem andar de bicicleta. Você fala, opa, obrigada por ter feito isso, dá licença, por favor. E é exatamente isso que você tem que fazer. E como é que você aprendeu, por favor, muito obrigada e dá licença e outras coisas que a sua mãe te ensinava? Praticando. Então, comece a usar essas regras, incorpore essas regras, e daí você vai praticando que você vai nem perceber que numa discussão você mudou totalmente o seu hábito, né? O modo como você se expressava para as pessoas. Com quem que você vai praticar? Você vai praticar com amigos, com parceiros, com filhos e familiares. Todos os familiares, você pode, não é só, é pai, é mãe, é funcionário em casa, todo mundo você vai praticar. Se tiver que ter um conflito, como que ele vai ser? De uma forma saudável. Porque também, gente, respeito nunca é demais, não é verdade? E agora eu queria contar a história da Bluma Zirganik. Bluma Zirganik era, né, nos anos 20, era uma psicóloga, doutora em psicologia, e ela era russa. E ela estava em Viena um dia, num bar em Viena, e ela estava olhando uns garçons, né? Então, os garçons estavam lá servindo a mesa, e ela percebia que os garçons serviam mesas, pediam, eles não tinham nada para anotar. Olha aqui, eu tenho minha caneta aqui o tempo inteiro comigo, e os garçons tiravam aqueles pedidos enormes da mesa toda e não anotavam nada. E ela só ficou observando, e eles vinham e serviam, todo mundo bonitinho, arrumadinho. Aí ela ficou intrigada, né? Trabalhava com psicologia, doutora em psicologia. E ela foi lá e falou com um deles e falou assim, desculpa, mas eu vejo que se você não anota nada, como é que você decora
tudo aquilo que você, né, tem que trazer exatamente para todas as pessoas. Aí eles disseram o seguinte: eu pego o pedido na minha cabeça, vou para a cozinha, entrego o pedido e quando eu entrego para as pessoas, eu esqueço. Bluma, boa psicóloga, foi para a faculdade e começou a estudar o cérebro. E o que acontece com o nosso cérebro? Quando a gente, e eu quero mostrar para você como é que você vai aplicar isso na área do relacionamento. Quando o seu cérebro, ele registra algo que ele tem que fazer e ele significa para ele que ele acabou e que deu certo e que foi resolvido, ele esquece. Quando você traz várias discussões, mas em 1970 você me traiu. Mas a semana passada você olhou para aquela menina e não sei o quê. O que você está trazendo? Você está trazendo algo que não foi resolvido. E isso acontece muito com o ser humano. E acontece em todas as situações. É relacionamento com o filho, é relacionamento no trabalho. Quando você não resolveu, o seu cérebro traz de volta, e traz de volta, e traz de volta. Então, o que você tem que fazer? E para isso que eu estou colocando aqui uma das regras do nosso programa de hoje, que é não trazer nada do passado. E como não trazer nada do passado? Resolver o presente, gente. Vamos discutir hoje para que escola nossos filhos vão. Então, vamos discutir começo, meio e fim. Tem que ter começo, meio e fim. Mas também tem um detalhe aqui. Se a coisa não tiver legal, né? E tem uma frase dos americanos que diz sleep on it, que quer dizer durma com isso. Tem muitas técnicas e muitas pessoas que dizem não, a gente tem que resolver tudo até antes de dormir. Não, não tem que resolver tudo. Você tem que resolver quando você tem sanidade para resolver alguma coisa. Sem sanidade você não resolve nada. Então pense que se a coisa não foi resolvida ainda, vocês não estão bem, os dois estão irados, estão nervosos, então, primeiro, tem que usar o EFT, use e abuse do EFT, porque você vai, olha, se você usar o EFT, você vai falar, nossa, mudou totalmente a dinâmica do meu relacionamento, e vai mudar. Por quê? Porque só precisa que um mude, você. Entenda, é lei da física, ação ou reação. Se sempre na sua discussão, ou seja, com quem for, ela funciona de um jeito, se você mudar, ela vai funcionar de outro jeito completamente diferente. Ação, reação, física. Aprenda isso. Então, saiba, se a gente não está legal, não resolvemos nada, meia-noite, os dois têm que acordar cedo amanhã, olha, vamos fazer o seguinte, faz de conta que a gente não conversou nada, vamos dormir, e amanhã a gente resolve. Para também conseguir dormir, né? Porque senão fica com aquele olhão aberto, não resolve nada. 5 da manhã os dois estão nervosos. Mas é uma coisa que vocês vão fazer como regras mesmo. Não, se a gente não resolver até 1 hora, a gente esquece e passa para amanhã. Para que os dois consigam ter uma noite de sono correta, saudável, se reestruturar, estruturar mentalmente e conseguir resolver o problema. E quando resolver o problema, resolver o problema e não ficar enrolando e se machucando. Então, eu vou falar aqui de novo, cada uma delas. Não rotular. Então, não dizer para a pessoa, não xingar, não dizer você é isso, você é aquilo. Não julgar, tá? Então, quando tiver que julgar, você fez isso por causa daquilo, você é isso, você é aquilo. Não tem isso. E não acuse a pessoa nunca, porque eu quero, no meu próximo programa, vou parar aqui um pouco já para falar do meu próximo programa amanhã. Hoje é meu último programa, às quintas-feiras, à 1h da tarde. E amanhã, às 2h da tarde, eu estreio meu novo programa. Quer dizer, eu falando dos mesmos assuntos, relacionamento, sexualidade e EFT, mas agora às 2h da tarde, tá bom? Então, nesse novo programa, eu também vou trazer os 4 vilões do relacionamento. O que acontece quando você agride alguém, quando você fala algo que a pessoa não gosta? Ela vai querer se defender, certo? E nessa defesa, você também vai querer se defender. E aí é o angu, né? A coisa piora. Então, como eu disse, não julgue, não rotule, porque você rotulando, você está dando um nome para a pessoa. A pessoa, a única coisa que ela quer que você a chame é do nome dela,
tá? O nome que ela foi registrada no cartório. Então, não fique julgando, não fique dizendo coisas que ela não é. Ela, ele, quando eu falo ela, é a pessoa, tá? Não trazer o passado na discussão de hoje. Então, tá ali a Bluma Zirganik que trouxe isso e trouxe mostrando que o nosso cérebro, quando ele resolve, ele esquece. Então, resolva o problema que vocês têm juntos e esqueçam, tá? Para que não traga o passado para o presente e o presente para o futuro. Porque, olha, tem casais que eu só fico observando quando eles conversam. Não é casal que marca o horário comigo, não. É casal que eu fico observando, até na minha família. É extremamente desagradável quando você está com um casal que você vê que, até na brincadeira, eles trazem o passado. E é super desagradável. Não é, Letícia? Não é, Daniel? Não é? É horrível, porque são casais... E eu já estou falando coisa da família, né? Mas é verdade, porque tem casais assim. Casais que não se resolvem e fica um ambiente super pesado, porque você está até numa brincadeira, você traz algo do passado e pesa o ambiente, pesa a energia. Nós estamos aqui falando o tempo inteiro de energia, então por que não fazer com que tenha uma discussão que tenha uma energia positiva? Por isso que eu falo, trabalhe as suas emoções. Use o EFT, porque você não, qualquer discussão que você tenha, qualquer conflito que você vá ter com alguém, até numa reunião de trabalho, entre no banheiro antes, faz 1, 2 rodadas do EFT para que você se sinta bem e comece a emanar uma energia boa. O que acontece quando a gente emana uma energia ruim? Nós estamos no mundo quântico, e se eu falo, repito, por quê? Porque o cérebro, ele entende tudo que é repetição. Então, o que acontece quando você entra numa reunião super irado, super nervoso, super com raiva porque você quer falar algo e você já vai com a predisposto e dizendo que todo mundo não vai te entender? O que acontece? Ninguém te entende. Por quê? Porque você está emanando aquela coisa pesada. Então, entre no banheiro antes da reunião, entre no quarto antes de conversar com seu parceiro, parceira, filho, seja quem for, e faça 2 rodadas do EFT. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta do Júnior. Júnior. Ele quer saber se você consegue falar sobre como eliminar a autossabotagem em um relacionamento. Essa técnica que você falou funciona? Se ele quer saber como eliminar a autossabotagem dentro de um relacionamento. Então, Júnior, super funciona a partir do momento que você entender como é que você está se sabotando. Então, aí a gente teria que ir um pouquinho mais fundo entender, mas como é que você está se sabotando? Porque por aqui fica um pouco difícil de eu te ajudar, porque somos indivíduos, cada um tem um motivo para se auto-sabotar. Então, eu ia perguntar para você, quais são os seus motivos? Mas agora não dá mais tempo, porque nosso programa está acabando, Júnior. Então, da próxima vez, você chega um pouquinho mais cedo. Amanhã, às 2 da tarde. E aí a gente pode conversar, tá bom? E aí, gente, não apelar. Então, não ultrapassar os seus limites, não ultrapassar o limite do outro e não, como eu disse, não apelar. Você sabe dos limites dele, então não ultrapasse, e os seus também. E a sexta regra é: se ultrapassar, desculpe-se. E o outro também tem que desculpar. Gente, estou muito feliz de estar fazendo o meu último programa. Não estou feliz de deixar o Doni, mas não faz mal, a gente vai se encontrar. E amanhã, às 2 da tarde, eu te encontro. Um beijo grande a todos.